Graça e paz para todos. Nesse momento, nós estamos aqui no Ministério da Igreja Reconciliando Vidas. Esse programa aqui é um programa, né, que é patrocinado pela essa mesma igreja. Né, tem por nome Renovando Mentes, né, até porque depois do advento da internet, né, é uma tendência de todos os ministérios trazer conhecimento, até aqueles ministérios que, né, têm pouco conhecimento da palavra, né, eles se limitam mais a buscar, né, aquela fé, aquela coisa toda, e não se preocupavam com a leitura, né, com o critério da mensagem. E hoje esses mesmos ministérios, nós vemos uma tendência também deles, né, com a intimidade com a internet, com vídeos, dando a importância também para que seus membros eles estudem. E assim, né, o advento da graça de Deus, né, chegou e já é uma tendência, né, não é impossível fugir disso. É impossível, né, até porque os argumentos levantados por outras denominações para, né, dar credibilidade às suas ideias, né, do que refere à Bíblia, tem que ter um fundamento, né? Você vê que o apóstolo Paulo, ele quando subiu a Jerusalém, depois de 14 anos, e pregando Jesus ressuscitado, ele subiu debaixo de uma revelação, ou seja, ele foi já sabendo o que ele ia falar. Porém, quando ele chega lá, ele encontrou os apóstolos que andaram com Jesus Cristo, e aqueles apóstolos, eles não cresceram, eles ainda ficaram no Jesus de Nazaré. Você vê que quando ele se depara, ele antes de mim eles eram apóstolos, Paulo afirma categoricamente que nada acrescentaram a ele, porque eles ainda ficaram, né, eles não progrediram, né, eles não avançaram. Então nós, né, eu falo nós, assim, esses ministérios em graça que estão se levantando, eles avançaram. Até porque você, quando conversa, fala e vê uma pessoa que não tem um entendimento da graça, né, por 2 ou 3 palavras, nós já conhecemos tais pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Hebreus, nos primeiros capítulos do livro da carta de Hebreus, se renova a anterior por causa da sua inutilidade e implanta o novo, que é novo e vivo, ele fala na carta aos Hebreus. Então, como eu tinha falado anteriormente, é uma tendência hoje, né, de todas as denominações, de que seus membros, eu digo assim, né, não aquelas denominações que não querem, né, porque existem umas que não querem que as ovelhas ouçam, vejam, né, que as ovelhas fiquem lá prostradas a ele, para que delas sejam tiradas, né, a lã e o leite, né, seus bens, para que esses mega ministérios eles cresçam. Mas já que a graça, né, você vê que o apóstolo Paulo, ele não tinha nada, e a vontade de evangelizar, e a vontade de anunciar, né, porque um bom pregador, um bom dispenseiro das verdades de Deus, ele não retém o conhecimento. Ele quer que as ovelhas, assim como ele, tenham o mesmo entendimento, para que a igreja em comum cresça. Mas nós vemos os ministérios que, né, eles retêm o conhecimento, não passam conhecimento, não quer que as ovelhas também não tenham conhecimento. E isso se cria, né, uma igreja dominada, né, existe uma igreja que tem um ditador. Então, abençoados, Cristo, nós aqui no nosso ministério da Igreja Reconciliando Vidas, Cristo, ele foi um homem fora do seu tempo, né, acima do seu tempo, estou falando de Jesus de Nazaré, e ele, como um homem, sofreu as mesmas coisas, né, Paulo falando aos Hebreus no capítulo 3, né, que Jesus, assim como Moisés em sua casa, ele ofereceu sacerdócio, porém, Paulo diz que maior de quem edifica é o dono da casa, até que é Cristo. Então Paulo vem, né, diminuindo, ou seja, vem tirando
aquele Jesus Cristo de Nazaré, né? Você vê que lá na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versos 16, Paulo diz que aquelas pessoas que conheceram a Cristo, né? Primeiro ele vem dizendo, assim que daqui por diante a ninguém devemos conhecer segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo, né? Aquele Cristo de Nazaré, porque no momento quando ele escreve essas cartas, algumas pessoas ainda que conheceram Cristo estavam vivas. Os apóstolos que andaram com Jesus estavam vivos, ou a grande parte tinha morrido. Mas ele diz, assim como nós, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes alguém conheceu Cristo segundo a carne, agora não devemos conhecer ele desta forma. Então, um dos primeiros passos de nós entendermos a Bíblia, em especial o Evangelho, é, né, tirar esse Cristo, não é desmerecê-lo, mas tirar o Cristo carne e colocar o ressuscitado. Porque o entendimento do ressuscitado é totalmente diferente do entendimento daquele que morreu. É porque aquele que morreu, ele veio especificamente cumprir a lei, ser nosso substituto, né? Porque ele era o Cordeiro de Deus aqui e veio cumprir a lei. Então, quando ele cumpre a lei, ele termina todas as coisas, ele completa toda a obra. Não ficou nenhuma obra para ser feita. Não tem nenhum escrito de dívida, né? Paulo falando aos Colossenses. Não há nada que nos abone da dignidade acerca de Deus, acerca de Cristo. Então, o que resta para a igreja é agradecer a Deus e evangelizar, ou seja, mostrar esse evangelho, trazer a consciência dessas pessoas que elas já estão purificadas, que elas já foram, né, abençoadas. Não é Deus te abençoe, não. Já é abençoado. Paulo falando aos Colossenses, né, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele diz no 13 de Colossenses, ele diz que fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então é nesse reino, né, que, né, não é um reino físico, é o reino espiritual, que nós estamos aqui na terra. A igreja ainda está na terra. Então Paulo não está dizendo no futuro, está dizendo hoje. Estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, quando se traz esse entendimento desse Cristo ressuscitado, a carne ela vai perdendo a sua força, vai perdendo suas influências, né? E você vai viver por fé, acreditar, né? Falar, né? Ser um crente, eu digo assim, né? Maduro, um crente, né? Sensato, né? Quando você se torna um crente maduro, você se torna um crente sensato. Paulo falou de uma coisa meio particular, que é prestar um culto racional, né? O que é um culto racional? É um culto inteligente, onde se fala, onde se profetiza, né? Até porque quando nós falamos de profetizar, né, é falar, profetizar é falar. Tem alguns ministérios, né, diz que profetizar é falar adivinhações, falar da vida dos outros. Você vê que essa questão de língua é muito complicado ainda é um estigma muito grave que os ministérios em graças combatem muito, porque trata exclusivamente da dignidade do crente. Porque a igreja hoje é tratada como se fosse um âmbito espiritual maligno, ou seja, as pessoas que né, praticam tais atos, elas são tidas hoje como pessoas loucas, pessoas desequilibradas, pessoas esquizofrênicas, né? Tem pessoas que não querem nem falar com esse tipo de gente. Então, você vê que na época dos profetas, né, eles profetizavam, e ninguém ouviu eles falar em outra língua. Eles falavam em suas próprias línguas, até porque o dom de língua só apareceu ali em Atos capítulo 2. O dom de línguas ele só veio ali em Atos 2, na festa de Pentecostes. Então os profetas anteriores eles nunca falaram em línguas, eles falavam nos seus idiomas, até porque as línguas que foram faladas em Atos são idiomas,
que é do grego grossa, né? É um idioma falado. Então, falar de Cristo, né, a pessoa tem que ter muito cuidado, até porque Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, versos 4, que nós, a igreja, deve pertencer a outro. Ou seja, até porque, né, quando se fala, quando a graça mesmo ela é pregada, até parece que é outro evangelho. Até parece uma coisa do outro mundo. Até parece que é até uma novidade. Mas não. É uma coisa, né? Você vê que Paulo, ele falando, não sei se é na cidade de Atenas, né? Falando para filósofos, pessoas muito inteligentes. E uns disseram, que nova doutrina é essa? Outros disseram, acerca dessas coisas, Paulo a gente vai ouvir outro dia. Outros diziam que Paulo era louco. E alguns, né, disse, Paulo gostou, achou bom, pediu até que ele viesse outros dias, outros sábados, né? Porque Paulo só podia ir aos sábados, porque era o dia que a sinagoga estava aberta, né? Então, amados, falar de Cristo é falar, né, de uma pessoa que teve duas manifestações. O mesmo Deus, né, se manifestou aqui, né, primeiramente como Pai na criação. Ele se fez, né, como um filho, né, veio como um filho no cumprimento da lei. Jesus Cristo era Deus na terra. Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, ele diz que Jesus Cristo é a imagem, ou seja, a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, quem viu Deus, na verdade, viu Jesus Cristo. Então, o ministério Reconciliando Vidas, ele sempre vai trazer, né, sempre vai fidelizar a mensagem, fidelizar o que está escrito, porque nós aqui acreditamos no que está escrito. Se está escrito, nós acreditamos. Nós não ficamos assim, está escrito, mas ali é assim. Não, está escrito, está escrito. Né? Então, isso é um rótulo nosso aqui. Então, graça e paz para todos. Todos os abençoados em Cristo, que tiveram suas mentes renovadas, né? Até porque o ministério da graça, ou seja, a mensagem da graça, ela é para o espírito, porque a carne, sangue não herdam os céus. Então, graça e paz para todos. Amém.